de volta aqui direto do Colégio Liceu do Conjunto Ceará, que fica em Fortaleza, capital do Ceará. Esse é o segundo encontro especial de 4 que irão discutir educação e juventude. Lembrando que esses 4 encontros são especiais, uma parceria do Canal Futura, do Instituto Unibanco e das secretarias de educação dos governos do Rio de Janeiro, do Ceará, também temos de Goiás e Pará. Aqui comigo, 3 especialistas num assunto que estamos debatendo durante todo o programa, o medo de sobrar. E temos diferentes medos, né? Os jovens enfrentam medo de sobrar por causa de questões sociais, religiosas, culturais, também financeiras, tem outras ligadas à tecnologia, mercado de trabalho, enfim. Estamos passando por todos esses medos de sobrar. Trouxemos para esse debate o Vinícius França Barbosa, que é estudante de Direito na Universidade Federal do Ceará. Vinícius está aqui do meu ladinho. O Rodrigo Ednilson de Jesus, professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais e também trabalha dentro do Observatório da Juventude, na mesma universidade. E o professor Landim Neto, que é professor de Matemática da Rede Estadual do Ceará e coordenador do colégio, me acompanhando uma plateia dos alunos do 3º ano dos turnos de manhã, tarde e noite. Vou romper com a tradição do Sala Debate e vou começar o segundo bloco passando a bola para a plateia. Temos aqui comigo a Roseline. Roseline, qual é a sua pergunta? Minha pergunta é se caso eu entre na faculdade e eu escolho um curso integral, só que tem a questão da pressão da família que eu tenha que trabalhar, né, para ajudar financeiramente ela. E aí? Rodrigo? Eu acho que essa não é uma pergunta exclusiva sua. Na pesquisa que nós fizemos, ouvimos muito essa angústia. E a dica que eu posso dar é entre. A resolução da continuidade, ela precisa ser feita lá. Muitas vezes, os jovens, sobretudo, acabam construindo uma imagem da escola pública como algo que não é parte do seu direito. Ou seja, quando pensa em ensino superior, pensa imediatamente numa faculdade particular que vai precisar ser paga, além da sobrevivência. Portanto, a universidade pública também precisa ser construída e incorporada como direito público, de acesso irrestrito. Hoje em dia, mais do que 12 anos atrás, quando eu ingressei na universidade, a gente tem muito mais condições de permanecer na universidade, seja com bolsa de monitoria, bolsa de pesquisa, bolsa de extensão. Então, esse é o recado que eu possa dar. Entrem e lá as possibilidades, as portas, elas vão se abrindo progressivamente. Quero dar alguns números da realidade dos empregos e também do desemprego no nosso país. O trabalho, de acordo com a OIT, no Brasil, 18,4% das pessoas até 29 anos não trabalham ou estudam, ou seja, nem, né? Entre os homens, o índice chega a 12,1%, em relação às mulheres, a taxa alcança 21,1%. A gente fala agora de mercado de trabalho e nesse segundo bloco eu gostaria de nos estendermos mais nesse assunto. Como se preparar para o mercado de trabalho, lembrando sempre que muitos jovens passam por aquele dilema: fazer a carreira que eu amo ou fazer a carreira que me dá dinheiro? Rodrigo e Tiago, né? Foi pensado nisso também. A escola ela precisa estar preparada para esse mercado de trabalho. O aluno ele também precisa estar pensado para esse mercado de trabalho. As pessoas têm uma visão, algumas pessoas têm uma visão um pouco equivocada do sistema de ensino integral. Pensam que nós vamos estar formando apenas massa trabalhadora barata para a indústria, quando na realidade a escola de tempo integral ela está dando mais uma opção para o aluno. Nós aqui somos alunos da rede pública do estado do Ceará, mas da educação só em um turno, né? A rede de ensino profissional, ela faz isso em 2 turnos, profissionalizando o estudante, dando a ele a oportunidade de poder escolher se ele quer seguir aquela carreira de ensino técnico ou se não, se ele quer ingressar numa universidade ou se as duas coisas. Então é interessante que a gente também faça uma análise das oportunidades que estão aparecendo por esse país. É interessante que a gente faça uma análise também de o quanto esse jovem estava excluído e o quanto a gente está conseguindo trazer ele para dentro da escola de volta.
Hoje a escola tem uma outra cara, hoje a escola tem um outro rosto, outros equipamentos, outras tecnologias. O professor da escola de hoje, ele está mais capacitado para trabalhar com isso. Vinícius, você escolheu direito por quê? Na verdade, é a área que eu tinha escolhido, pensado em fazer há bastante tempo, mas não tive oportunidade. Por conta do trabalho, das outras coisas que demandavam muito do tempo que eu tinha e também das escolhas que eu fiz anteriormente, no início da minha juventude. Mas é um curso que me identifico, porque é uma coisa que lida muito com a oratória, é uma coisa que eu acho interessante. Você trabalha hoje com o quê? Hoje eu trabalho, sou autônomo, trabalho com uma pequena empresa fabricando uniformes escolares. E consegue sobreviver disso ou Consigo tem que trabalhar, sobreviver. fazer... Hoje eu consigo sobreviver disso. No início não, passei por um período de adaptação e hoje a gente consegue sobreviver disso tranquilamente. Você vê, Roseline falou a questão de conciliar o estudo e o trabalho. Como é que você faz isso? Hoje, apesar de conseguir estar na universidade, ainda acaba sendo um pouco difícil. Porque, como você levantou a questão da universidade em tempo integral, né, estudar o dia inteiro, o direito, apesar de ser um turno só, estudo à noite, mas exige também que você participe da extensão, que tem cursos durante o dia, que tem trabalhos durante o dia. Então, conciliar ainda não é muito fácil, mas a opção que o professor falou é a mais correta. Entre. Depois de entrar, você vê o que você faz, tenta conciliar o tempo e com certeza dá para fazer de alguma forma que você consiga suprir as necessidades sem deixar a desejar. Olha, a taxa média de desemprego do Nordeste, isso, enfim, no primeiro trimestre de 2014, chegou a 9,3%, acima de uma média nacional que beira os 7%. Rodrigo, a questão é muito simples que eu vou lhe perguntar. Muitos jovens têm medo de chegar atrasado no mercado de trabalho. Ou seja, se eu não trabalhar agora, eu não tenho experiência, não vou ter futuro. Isso é certo ou isso é errado? Tiago, não é uma pergunta simples, mas é uma pergunta que eu gostaria de ir numa outra direção. Segundo os dados da PNAD, do IPEA também, a gente percebe que uma certa parcela da juventude ela acaba entrando no mercado de trabalho antes de um momento previsto. Ou seja, sobretudo as camadas populares, esse ingresso no mercado de trabalho ele se dá antes da conclusão do próprio ensino médio. O que por vezes acaba disputando a permanência na própria escola. Né? Então, hoje em dia a gente vai tendo índices que vão aumentando a escolaridade nacional, né? Mas isso é alguma coisa muito interessante, ou seja, se a gente consegue aumentar a escolaridade, possibilitando que as pessoas passem pelo ensino médio completo, a gente tem a possibilidade de que as pessoas entrem com mais potencial formativo no próprio mercado de trabalho. Participação agora do pessoal que está na minha esquerda. Quem vai? Oi, tudo bem? Tudo bem. Qual é o seu nome? Meu nome é Ana Kelly. Qual é a sua pergunta? E eu queria perguntar, né? Pois não. De que forma as ações adotadas pela escola, né, podem influenciar no jovem, no modo dele encarar o mercado de trabalho, né, as oportunidades? Como ele pode encarar isso? Landim. Na realidade, Norma, o trabalho da escola ele tem que ser consistente quando o assunto é esse mercado de trabalho. Nós temos que apontar para vocês alternativas, nós temos que mostrar para vocês onde seguir, como seguir. Se vocês irão seguir, aí a opção é de vocês. Mas o trabalho da escola é justamente esse, de informar, de capacitar, de mostrar, de dizer, é aquele o caminho, é por ali que você deve ir. Esta escola, em especial, desenvolve muitas ações. Vocês acabaram de participar de uma que nós fizemos a Feira das Profissões dentro da escola, que é um sucesso há mais de 3 anos. E aí a gente faz visita às feiras das profissões da UFC e os meninos voltam de lá já sabendo o que fazer, saem daqui dessa escola já sabendo como vão ingressar no mercado de trabalho. Norma, longe, vou voltar a repetir uma fala que eu disse no primeiro bloco, longe da escola ser a redentora da sociedade, longe disso, mas o nosso trabalho é importantíssimo para tudo isso que vocês vão passar na vida. Esse período da adolescência é o período em que vocês vão projetar onde estarão, com quem estarão e o que estarão fazendo daqui a 5, 10 anos. Então é papel da escola transcender
a escolarização e passar para o processo real de educação. Nós complementamos a educação de vocês aqui. Primeiro vocês a recebem em casa e nós, na escola, a partir do momento que transcendemos a simples escolarização, estamos contribuindo nesse processo de educação. E educar para o mundo do trabalho, a LDB fala disso no começo, que é papel da escola, educar para o mundo do trabalho, é a função que nós precisamos desenvolver mais. É produzir um trabalhador que ele saiba dos seus direitos, é produzir alguém que vai chegar no mercado de trabalho e saber como ser um trabalhador e de onde buscar esses direitos, de saber lutar por tudo isso. Isso é papel da escola. É isso que ela vem fazendo. Vinícius, o quanto a escola foi importante para as suas decisões no mercado de trabalho? A escola é fundamental, na verdade, para muitas decisões além dessa, Thiago. A gente passa na escola quando a gente é mais jovem, da idade de vocês, eu já passei por isso também. É uma boa parte da nossa vida, uma boa parte do nosso dia, na hora da aula, também depois das aulas. E a vivência da escola é muito importante. A vivência com pessoas da sua idade, com professores, pessoas que têm ideias parecidas com as suas, pessoas com ideias diferentes das suas também. Então a escola é um espaço de formação, tanto para a escolha profissional como para a vida de qualquer cidadão. Você sabe que eu fiquei muito intrigado num bate-papo no intervalo com vocês, que muitos despertaram o interesse em trabalhar, mas isso contraria uma questão básica, o conhecimento naquilo que você vai fazer. O percentual de pessoas em idade de trabalhar sem nenhuma instrução era de 9,4% no Brasil, isso em 2013, né? Quando se olha por regiões, a taxa do Nordeste, ou seja, nessa região onde nós estamos, é de 16,7%. O quanto antecipar essa procura pelo trabalho, é claro que a gente está deixando de lado, nesse primeiro momento, a questão da necessidade. Eu sei que muitos têm a necessidade de trabalhar para poder ajudar em casa. O Vinícius já me contou que essa foi uma realidade dele. Mas o quanto adiantar esse trabalho pode prejudicar no futuro? As diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, elas vão ser muito claras sobre o papel do ensino médio. O papel é formar para o mercado de trabalho e contribuir na formação humana. Ou seja, esses dois objetivos eles são indissociáveis. Formar pessoas também dá a possibilidade desses jovens se conhecerem e conhecerem outras pessoas que compartilham de percepções parecidas ou diferentes das suas. Então, esse momento da escola não é só o momento de incorporar conhecimentos técnicos a ser usados no mercado de trabalho, mas também conhecer a si mesmo para possibilitar escolhas mais amadurecidas. Então, estar na escola é ter a possibilidade de vivenciar coisas que vão te permitir essa maturidade na percepção de ser um sujeito de direito. Então, pular essa fase, ela não tem impacto apenas na falta de conhecimentos técnicos de como apertar um parafuso, mas ela tem impacto na concepção sobre cidadania, sobre escolha, sobre eleições, sobre relações, sobre responsabilidade. Então, esse é um direito que a gente precisa garantir, não só como obrigação de passar pela escola, mas como possibilidade que precisa ser garantido a todos, negros, brancos, pobres e ricos, sudeste, centro-oeste, a todos os brasileiros. Muito bem, agora vamos abrir mais um espaço para a plateia que está no lado direito. Oi, tudo bem? Oi, meu Seja nome é muito bem-vinda. Cassandra. Obrigada. Oi, Cassandra. Eu queria fugir um pouquinho do tema. Até que ponto o apoio dos pais ou a falta disso vem ajudar ou atrapalhar o jovem? Rodrigo, você falou um pouquinho no final do primeiro bloco. Cassandra agora estimula que a gente volte a isso. Não está fora do tema, não. Lembrando que a gente está discutindo hoje o medo de sobrar. E esse medo de sobrar, ele acontece por diferentes motivos. Às vezes acontece pela falta de apoio dos pais. Rodrigo. Essa é uma pergunta bastante apropriada e eu vou me referir à pesquisa que nós no Observatório da Juventude fizemos em 2012. E o que a gente observava na fala dos jovens é o papel central da família no processo de escolarização. Os jovens diziam, em geral, que a família sempre dizia que eles precisavam permanecer na escola e brigavam quando eles sinalizavam a possibilidade de evadir.
No entanto, o que a gente percebia com esses jovens mais empobrecidos é que a família tinha poucos elementos concretos para justificar a continuidade desse estudo. O que eu estou querendo dizer? Que boa parte desses jovens tinham escolarização maior do que os seus próprios pais. Então, quando era para falar sobre alguma dinâmica, algum exercício, algum trabalho no ensino médio, para pais que tinham, por exemplo, o ensino fundamental, esses pais tinham dificuldade de dar exemplos e ajudas concretas. Ou seja, eles diziam porque entendiam a importância da escolarização, mas tinham pouco domínio sobre o significado concreto da escolarização, seja para a vida adulta. E eu acho que isso se deve ao processo de desigualdade, de negação de direito que foi desses pais. E que essa juventude, portanto, agora tem também a tarefa de, mais do que só receber o auxílio, mas auxiliar os próprios pais na percepção do direito à educação. Vinícius, seus pais te ajudaram? Como é que foi a sua relação com a família quando você decidiu, por exemplo, parar a escola e depois quando você decidiu ir para a universidade? É exatamente isso que o professor acabou de falar, né? Na verdade, os pais, quando o filho, o jovem, adolescente decide trabalhar, pelo menos a maioria, incentivo para que não façam isso, para que permaneçam na escola, para que continuem buscando educação, porque é consenso que a educação pode proporcionar um futuro melhor para qualquer pessoa. E meus pais não foi diferente, da mesma forma também. Disseram que não saísse, que permanecesse, mas eu entendia que naquela época, na situação que a gente estava, precisava de um apoio a mais. Percebi que o sacrifício deles era muito grande para me manter, inclusive, estudando. Então, foi uma opção minha, até a contragosto dos meus pais, e que eu tenho consciência que custou muito caro. Custou muito caro para mim, mas que na época realmente foi necessário. Para entrar na universidade, eles sempre diziam, inclusive, isso, alegando para que eu não saísse do ensino médio. Continue para você entrar na universidade, para você conseguir um futuro melhor, né? Era isso que eles diziam. E quando eu consegui entrar, a alegria foi imensa. Meu filho, depois de muitos anos longe da escola, conseguiu entrar na universidade pública. Você vê, tem mais, isso de acordo com o IBGE, né? Mais de 2 milhões de adolescentes trabalhando no Brasil nesse exato momento. Landim, na sua sala de aula, existem muitos jovens que se dividem entre o colégio e o trabalho? Sim. Nós temos principalmente o turno da noite aqui nessa escola. Ela é formada basicamente de alunos trabalhadores, né? E aí eu gostaria só de voltar um pouco ao que o Rodrigo havia falado. O nosso pensamento enquanto escola, instrumento transformador dessa sociedade, não é simplesmente ao final de cada ano nós formarmos 400 cidadãos. O objetivo da escola é formar 400 pontos de referência dentro de uma família. Nós escutamos muito ao final de cada ano, quando os alunos são aprovados no vestibular, ou que passam em carreiras públicas, ou que têm um emprego que vai lhe dar uma situação social mais confortável, nós escutamos muito a frase de eu sou o primeiro ou eu sou o único da minha família inteira, paterna e materna, que está entrando na universidade. Então, naquele momento, o papel da escola transcendeu os muros dela e foi para dentro de uma casa, para dentro de uma família. Nós formamos alguém que talvez por gerações e gerações seja apontado como o rapaz ou a moça que venceu as dificuldades e que conseguiu ser alguém na vida, né? Aliás, ele já era alguém na vida e sempre foi, né? Mas essa fala de ser alguém na vida é quando conquista alguma coisa, né? É a fala comum, né, do povo. Então, o que a gente quer como instrumento transformador dessa sociedade é criar justamente isso, despertar o interesse. É fazer com que a mãe que não concluiu o ensino médio, ao ver o filho concluir, ela tenha vontade de retornar à escola. Quando você fala que o filho é mais letrado do que o pai, a gente às vezes esquece de que o que o filho está buscando às vezes é apenas um puro e simples incentivo. É dizer, pode ir, você vai conseguir. Nós estamos aqui ao seu lado. Durante a roda de conversa que nós tivemos por essa semana, nós sentimos muito a ausência disso. A ausência da família chegar junto e dizer, ó, meu filho, eu confio em você. Esse é o caminho correto. Para isso não precisa de escolarização.
Para isso basta a simples sensibilidade de ser pai, ou de ser mãe, ou de ser família. Então, é isso que a gente quer trazer para dentro da escola. É que o pai feche com a gente um contrato de melhoria do seu filho, de melhoria dessa sociedade. Vinícius, na sua família, tem algum caso de pessoa que foi para a universidade ou você é o primeiro? Não, tem por parte da minha mãe, uma prima minha, mais nova do que eu, inclusive. Esses foram os fatores que me motivou a continuar tentando e entrar na universidade, porque eu vi meus primos mais jovens do que eu entrando na universidade porque conseguiram terminar o ensino médio no período certo. Então, para mim, foi até mais um estímulo. Não fui o primeiro. Também não espero que não seja o último. Meu irmão também já entrou, os próximos virão. Você se sente uma referência? Me sinto, talvez, pela história que a gente tem, pelas lutas que a gente precisou travar esse tempo todo para conseguir até garantir esse direito. Vale lembrar que enquanto eu estava fora da universidade, eu militava no movimento estudantil, secundarista, inclusive defendendo o acesso à universidade. Então, se eu estou na universidade pública hoje, é porque a luta nossa e dos que vieram antes de nós surtiu algum efeito. Rodrigo, você quer complementar? E olha, já vou provocando vocês aqui, quero participação. Fechado? Rodrigo. Eu queria comentar uma fala do Vinícius, quando ele apresenta a justificativa para ter deixado a escola. E eu acho que essa justificativa dele, ela contradiz uma imagem muito comum sobre os jovens. Uma imagem muito comum é a ideia de que os jovens de maneira geral, são egoístas, não querem nada, estão preocupados só consigo mesmo. O que Vinícius fala, a gente percebeu em outros jovens. Eu também abandonei a escola porque eu precisava trabalhar para ajudar a família. Ou seja, essa é uma ação altruísta, que pode ter impacto na sua própria carreira, mas está vinculado à percepção da importância da própria família. Então, eu acho que esse exemplo é um exemplo que nos ajuda a complexificar um pouco a relação, tanto uma relação sobre evasão, quanto uma relação sobre a família e escola. Tem mais elementos aí por baixo que muitas vezes a gente não vê, e é preciso olhar com mais vagar. Olha, pedir participação do pessoal aqui da esquerda e pelo zoom, eu sei que alguém está disposto ou disposta a falar. Quem levanta o dedo? Oi, tudo bem? Tudo. Qual o seu nome? Meu nome é Natália e a minha pergunta é: como um jovem da periferia teria as mesmas oportunidades de um jovem da instituição privada se os dois têm cotidianos totalmente diferentes? E a questão da cota, ao meu ver, é uma medida paliativa. O correto seria melhorar a educação, deixar semelhante à da instituição privada. Rodrigo. Eu gostaria de começar pelo fim, né? Começar dizendo que, nesse momento, com o tempo que nós temos, não é possível detalhar a importância da política de reserva de vagas em universidades, né? E a questão é que eu não vejo como impossível conciliar uma medida que seja no presente, como uma reserva de vagas, como a melhoria da escola pública. As duas ações, elas não são eliminatórias, elas podem ser desenvolvidas juntas e em alguns momentos eu percebo que isso está sendo feito. Agora, de outro modo, mesmo que a gente reconheça a importância das pessoas se engajarem e batalharem pelo ingresso na escola pública, é preciso reconhecer que existe uma desigualdade de condições entre jovens de escola pública e escola privada, entre jovens negros e jovens brancos, e é justamente essa desigualdade de condições, não de capacidade, que justifica a necessidade de uma reserva de vagas para mediar uma situação presente e construir um futuro de mais equidade de oportunidade. Perguntas? Quem tem? Você? Qual o seu nome? Meu nome é Maicon, estudo à noite, do 3º ano do liceu, e visto tudo isso que a gente debateu hoje, a minha pergunta é: o que fazer para reduzir esse medo de sobrar que está tão presente nesses jovens? Landim? Posso. Na realidade, Michael, esse medo de sobrar, existe até uma certa importância nele. Porque a partir do momento que você tem medo de sobrar, você vai ter que lutar para não sobrar. Então, o medo de sobrar, ele sempre vai existir. O que não pode acontecer é sobrar. É para isso que a gente tem que trabalhar. O medo, já disse, ele é inerente à idade, à série, à condição social. Os alunos da escola particular, não querendo fazer
um contraponto, eles também têm medo de sobrar. Não é só, isso não é só de vocês, alunos da escola pública. Quando foi pensado o sistema de cotas, e pensando nisso para que o aluno da escola pública, que não tem as mesmas condições dos alunos das escolas particulares, alguns, foi pensando nesse medo de sobrar. É uma medida passageira, ela só tem 10 anos de vigência. E são feitas ações concomitantes. À medida em que nós vamos criar cotas, nós vamos tentar melhorar o ensino. E aí nós temos ensino médio inovador, projeto Jovem de Futuro, internet nas escolas e todos os outros que vocês conhecem porque estão participando disso. Olha, eu quero convidar você que está nos assistindo a assistir também a nossa websérie. É só entrar lá, www.futura.org/Enem no Futura. Sabe o que tem? Essas discussões, elas foram destrinchadas entre 3 jovens, o Yuri, o Douglas e a Luana. Eles discutiram cotas e eles também discutiram, sabe o quê? O medo de sobrar. O Douglas, que é um desses 3 protagonistas, disse o seguinte: eu não vou fazer teatro, eu não vou fazer cinema, porque eu tenho medo de não dar certo. E aí ele vai seguir guia de turismo. Lembrando que o Enem no Futuro é uma parceria do Instituto Unibanco e do Canal Futura, também com parcerias super ricas com as secretarias de educação dos estados do Rio de Janeiro, Pará, Goiás e aqui do Ceará. A gente está chegando à etapa final desse programa, voou, eu sei disso, mas eu quero as considerações finais super rapidinho, já que falamos tanto de tecnologia, é 140 caracteres para cada um. Começando com você, Rodrigo. Então, eu acho que é muito importante ter a oportunidade de discutir esses temas, sobretudo com a presença dos jovens que estão vivenciando esse momento e esse medo de sobrar. Eu acho que talvez uma ação que pode facilitar é, ao mesmo tempo, procurar reduzir as desigualdades e reforçar a noção de posse de direitos. Então, é essa mensagem que eu queria deixar aqui, tendo reforçado que fiquei muito feliz em ter participado. Pô, a felicidade é toda nossa. Vinícius. Então, eu queria agradecer a oportunidade de participar desse bate-papo com essa galera toda aqui, poder trocar uma ideia, passar um pouco da nossa experiência, que não é tão grande, mas que acho que pode incentivar um pouco a continuar na luta, na caminhada, e dizer para vocês que o medo de sobrar não seja um obstáculo, não seja uma barreira, mas que seja um impulso para que vocês possam, ano que vem, estar todos na universidade, a gente se encontrar na UFC. Tá certo. Landim. Eu gostaria de agradecer ao Canal Futura, né, pela escolha da escola, dizer que estamos muito felizes por vocês todos estarem aqui, por ter privilegiado todos esses alunos, e gostaria de lançar um desafio a todas as escolas a discutirem esse tema. Nós nos engrandecemos muito no preparativo dessa série que vocês vieram filmar aqui. Então eu lanço o desafio para a escola pública discutir isso. Nós precisamos discutir isso. E lógico, gostaria também de parabenizar todos os professores do Brasil pela semana que passou, o Dia do Professor, e deixar aqui o nosso abraço para todos os professores lutadores desse país afora. Eu que devo agradecer a participação de vocês 3, também agradecer a participação de todos vocês, tá? Foi muito bacana, muito legal, estou torcendo pelo sucesso de todos vocês. Agradecer Maria do Socorro, abriu com tanto carinho a escola pra gente, me senti em casa, tá? Muito obrigado por tudo. Lembrando que estamos chegando ao final do segundo encontro de 4 grandes encontros que irão discutir juventude e educação. Lembrando também que esse é um projeto do Canal Futura e do Instituto Unibanco, em parceria com as secretarias de educação de 4 estados, do Rio de Janeiro, Pará, Ceará e também de Goiás. Obrigado pela sua companhia, eu espero você semana que vem aqui no Sala Debate. Tchau, tchau. Um oferecimento: Instituto Unibanco.